aqui do nosso Hip Virtual. Rapaz, sem mais delongas, clique, compartilhe, assista, marque os amigos, porque hoje o assunto é tenso. Claro que você está chegando pela primeira vez aqui, de repente é importante você voltar lá no começo, mas também vale, se já pegar no meio assim já está valendo também, é bem divertido. Capaz, recebendo ele que é... Você quer confessar pecado? Converse com ele, porque ele é doce. Menos a Kátia, não sei, ela que precisava confirmar isso, se ele é doce no dia a dia também. Mas pastor Dirceu, salve de palmas para o pastor Dirceu, o nosso pastor Smurf, muito bem, sempre vinha no podcast, né? Lá no podcast. Sim, sim. Tudo bem, pastor? Tudo bem. Muito obrigado pelo convite. Sabe que eu estou já me convencendo de que eu sou Smurf mesmo? Você começou a achar mesmo que uma luta interna, sabe? Não é. Saiu do armário. Pastor sai do armário e se declara Smurf. É verdade, eu comprei até uma touquinha pra mim. Vou assumir agora, Smurf. Muito bom, cara, muito legal. Obrigado de você estar aí. Obrigado, também Tati, prazer. Muito legal, cara. Tati, figura carimbada, também Tati do Léo. Tati do Léo. Tá animada, Tati? Tô. Trouxe sua Bíblia em papel hoje pra não ter problema? Sim, trouxe, né? Porque vai que acaba a bateria, meu celular não tá valendo nada mais. Pra quem Melhor... já viu, a gente já foi muito criticado por usar a Bíblia no tablet. Muito moderno. Que o certo seria ler no papiro mesmo, então, né? Traz lá, traz os a versão. manuscritos. Pega o manuscrito do Mar Morto que a gente usa. Pronto. E do lado esquerdo, Tabata. Eu. Vindo diretamente do Residencial Santo Antônio de Taubaté. Exatamente. Para participar. Tudo bem, Tabata? Tudo bem, Tá graças a animada? Deus, sim. Também já participou daqui, então não vou apresentar mais, Isso, tudo tá certo. Vamos embora nessa jornada aqui. Estamos estudando Atos, e o livro de Atos é muito denso, é muito bacana, mas o senhor tem nos dado graça, temos recebido bons feedbacks a respeito do estudo aí. E a gente está em Atos 19, se acompanha pelo YouTube e aplicativo, já tem aí o texto, você não precisa nem abrir uma outra aba aí, vai ser muito legal se você for dando pause, lendo, e mandando perguntas também. Certo, Dirceu? Certíssimo. Atos 19, é isso Atos mesmo? 19, tá lá. Já leu Atos alguma vez na vida? Já vi. O objetivo de hoje, então, é a gente aprender a, de fato, ter fé no nome de Jesus, buscar na nossa experiência um momento mais íntimo com Ele, isso é importante, sempre, e a gente não viver a experiência dos outros, que é uma coisa comum também. Dirceu, você que é mais velho de igreja, talvez já tenha passado por isso. Viver a experiência dos outros, não a nossa. Verdade, verdade. Sabe aquela situação em que as pessoas vivem de migalhas? Elas não têm uma experiência própria com Jesus e vivem correndo aqui, porque aqui tem uma experiência legal, depois ela corre para cá, mas ela vive sempre no vazio, né? Vive no vácuo. Muito louco isso que você falou, muito bom mesmo. Você entendeu essa verdade? Entendi. Até lembra um retiro que nós fizemos lá, os Inconformados? Daniel Saad falou isso na pregação que ele fez lá. E eu lembro porque foi uma coisa que me marcou bastante. Que eu estava chegando na igreja e quando ele falou isso eu vi que era a minha experiência. Eu estava vivendo da experiência dos outros. O Senhor tenha misericórdia de nós. Amém. Amém. Pergunta quebra-gelo, Tabata, você já se envolveu em práticas ocultistas, Tabata? Graças a Deus, não. Já fez a brincadeira do compasso, sim? Do compasso, do copo, a Tati já fez. Eu fiz. O compasso andou? O compasso andou, nossa, aquele monte de dedo, não sei como andou. Um monte de dedo em cima. Eu não sei muito como um é que monte de funciona. copo em cima, um monte de dedo em cima do copo. E o copo aquele, andou? Andou, incrível. Incrível. Ninguém empurrou. Pra quem... Ninguém empurrou. Na escola, imagina. Pra quem não sabe, o pastor Dirceu já foi pai de santo. Tô mentindo? Exagerando? Não, você exagerou um pouco. Eu não cheguei a ser pai de santo, mas tive um convívio muito grande durante muitos anos, né, dentro da Umbanda, que era uma tradição de família. Um dos meus irmãos era pai de santo, ele sim tinha, né? E nós vivemos juntos, participamos, ajudamos, fizemos tudo aquilo que a gente achava que era correto, até que um dia a gente chegou à conclusão de que tudo aquilo era uma grande ilusão, que nossa vida estava dentro de um atoleiro, a gente, como o pastor Eros diz, né, sempre, né, pedalando numa bicicleta sem correia, né, e não saía do lugar, nossa vida não mudava, e até que um dia a gente acabou deixando tudo isso de lado. Não é o assunto de hoje, mas eu lembro que você me contou uma história que eu achei interessantíssima, cara. Quando a primeira vez que você foi numa igreja entre aspas, evangélica, entre aspas, que você ficou assustado que estavam falando muito mais dos
das entidades que você conhecia no terreiro do que sobre Jesus, né? As pessoas verdade. invocavam as entidades para expulsar e você conhecia pelo nome, todas Conhecia. elas, é uma loucura. Conhecia né, pelo nome, todas elas, né? E foi uma coisa assim muito desagradável para mim, porque foram duas experiências marcantes, né? A primeira que logo depois que eu deixei todo o espiritismo, eu entrei dentro de uma igreja evangélica, né? Fui lá onde eu me converti e lá eu senti, né, uma opressão muito grande, né? Eu até já comentei com você, né? Eu senti assim os meus braços como se eles tivessem 5, 6 vezes o volume que tem, as pernas como se elas entrassem por baixo das cadeiras, assim, fossem pernas de 5, 6 metros, a língua parece que não cabia na boca, uma situação horrível. Eu não cheguei a ficar possuído, nada, né? Quando eu comecei a passar mal, né? Aí eu saí, me tiraram de lá, eu fui tomar uma água, né? Refrescar a cabeça, aí as coisas fizeram oração comigo lá atrás e voltei ao normal. E depois de um certo tempo, quando eu já estava participando de igreja, já estava convertido, tá? Aí eu recebo o convite de um amigo para ir na igreja dele, aí eu me deparo com essa situação. Os pastores lá chamando tudo quanto era entidades, aqueles nomes que eu conhecia de lá. Era tudo amigo deles. Tudo amigo. Aí jogando sal grosso dentro da igreja, borrifando água na cabeça das pessoas. E práticas que eu já conhecia de lá, daquele lugar de onde eu vivia. É o sincretismo, né, cara? Sincretismo. Vale para quem está assistindo, não é o assunto de hoje, mas vale a conversa. Essa misturada toda, a gente tem um vídeo sobre isso. Você pode colocar no GC aí, ou no comentário, mas um vídeo sobre isso, exatamente falando desse sincretismo. Você vai na igreja evangélica, tem o sal grosso. Você vai na igreja católica, todo mundo acredita em reencarnação. Você vai no terreiro, tem os santos da igreja católica. Então é tudo um sincretismo. Pra agradar todo mundo, né? E não é disso que Jesus está falando. Jesus, quando ele fala na palavra dele, na Bíblia, ele fala de uma experiência muito além desses artifícios, né? A gente vai entender sobre isso hoje aqui. Então, sem mais delongas, versículo 1, Tábata, do capítulo 19, diz o quê? Enquanto Apolo estava na cidade de Corinto, Paulo viajou pelo interior da província da Ásia e chegou a Éfeso. Ali encontrou alguns cristãos. Legal. Então, legal entender que Apolo, da semana passada, quem assistiu lembra, ele teve uma ascensão rápida, assim. Ele virou alguém importante dentro do contexto do reino de Deus. Ele era um grande judeu e rapidinho, depois que ele creu, ele entendeu que o cristianismo era o cumprimento do judaísmo e rapidinho ele tem uma função importante dentro do contexto ali. A gente percebe isso, alguns irmãos que chegam e rapidinho já entendem a mensagem de forma mais profunda, e isso acho que muito legal. Aconteceu com Paulo fica, com Apolo, perdão, Paulo fica em paz de deixar Apolo lá na igreja. Aliás, depois em Coríntios ele vai dizer lá, ó, Paulo plantou, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Lembra desse texto? Lembra desse texto? Não. Então legal que Apolo vem fazer par com Paulo assim mesmo, isso é muito legal. Interessante também que o texto que a Tabata leu falou que ali ele encontrou alguns discípulos. E com certeza o fato de Paulo, como é que Paulo reconheceu que eram discípulos? Com certeza Paulo foi pregar para eles, e aí eles disseram, não, a gente já crê, a gente já foi batizado já. Então é legal, mostra-se um Paulo indo e pregando e reconhecendo, porque ninguém é reconhecido como discípulo de longe. Não pode nunca ser assim. Você que está em casa, presta atenção. Tá vendo um cristão lá, que olha a roupa que ele está usando, etc. Não, isso não define um cristão. Eu posso dizer assim, cara, eu trabalho com um cristão, porque eu vejo as atitudes dele no dia a dia, na prática. Mas assim, externamente, roupa, jeitão de falar, isso é muito fraco. Você já deu glória com tremelique na voz, ou Tati? Tati é do fogo. Eu não tenho, não. É interessante a gente entender, né, que o grande trabalho do Espírito Santo de Deus nesse momento, né, do livro de Atos, porque Atos ele fala exatamente da saída dos irmãos, né, dos discípulos, em proclamar, né, em falar sobre aquilo que eles haviam visto, que eles haviam vivido, né, com Jesus até ali no seu momento, né? Então eles saem, cada um para o seu lugar determinado, para onde o Espírito Santo
enviou, e eles começam a proclamar ali o Evangelho, né, espalhar o Evangelho no mundo, né, para que até o Evangelho chegasse até nós hoje, graças a Deus, né? E você vê que eles começam a se encontrar e o trabalho está dando certo, né? O Espírito Santo está fazendo, está conseguindo fazer aquele trabalho maravilhoso, né? Indo, levando o Evangelho, falando de Jesus, falando das maravilhas. Né? Isso é muito legal. E nessa jornada de pregar, isso é fantástico, cara. Sempre vai ter gente que fala assim, não precisa pregar para mim não, porque eu sou muito evangélico. Não, eu sou muito católico. Eu tenho muita fé. Eu tenho muita fé. E essa pessoa, quando fala isso, ela acaba colocando uma barreira para o próprio evangelho, né? Porque dela não se permite conversar e receber alguma coisa de Deus mesmo. Que a gente não seja assim. Versículo 2 e 3, Tati diz como? Então, eles chegando ali, perguntou-lhes: recebestes porventura o Espírito Santo quando crestes? Ao que lhe responderam: pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existe o Espírito Santo. Então Paulo perguntou: em que, pois, fostes batizados? E responderam: no batismo de João. Olha só, eles não foram batizados por João, eles foram batizados no batismo de João. Porque essa história ela acontece mais ou menos 20 anos depois da morte de João. Então, só para você entender cronologicamente aí. A gente chega à conclusão, estudando esse material aqui, os exegetas do Evangelho Simples, que eles não eram salvos, esses irmãos ainda, porque não tem salvação sem Jesus. Faz sentido isso, Tabata? Faz sentido? Faz sentido isso? Pode falar. Não, tá certo. Sem Jesus a gente não alcança nada, né? Como não existe salvação sem Jesus, sem a figura de Jesus, ninguém pode ser salvo sem Jesus. Pode não ser o nome Jesus, pode ser Yeshua, pode ser Jesus também, não pode? Em inglês? Meu inglês está muito afiado hoje. Mas ainda era necessário, como não existe salvação sem Jesus, ainda era necessário que o Evangelho de Deus, na pessoa de Jesus, fosse pregado para esses irmãos. Ok? Legal isso? Certo. Legal, vamos construindo isso assim junto. também como não existe e nunca vai existir salvação por boas intenções. Né? Porque eu sou um bom cidadão, um bom trabalhador, pagador das minhas contas, né? Sem Jesus não há salvação. Você é bom, melhor do que o pessoal da Lava Jato, mas não é bom o suficiente para ser salvo. Vai ser salvo. Boas intenções. Agora, então assim, sinceridade não salva ninguém, mas alguém sincero, Deus faz com que a palavra chegue até ele, né? Exatamente. Talvez seja até a sua experiência, você contou agora, buscando em religiões o que só podia encontrar em Jesus. Mesma coisa a Tati, buscando em religiões, no caso dela, um contexto evangélico, que acabou de contar, a minha experiência dos outros, não é a minha experiência. Então alguém sincero não é salvo, mas se alguém é sincero, Deus dá um jeito da palavra chegar para ele lá e pelo menos ser confrontado pela palavra. Eu acho que a grande chave é a gente entender que a gente sempre vai ser dependente de Jesus, né? Para qualquer coisa e para qualquer situação, circunstância. Né? O salmista diz que o Senhor não resiste a um coração contrito e quebrantado. Vamos que eu, né, na minha busca, eu ainda não conhecia o caminho correto, não havia chegado ainda de fato ao Senhor Jesus, mas eu tinha um coração bem intencionado, com vontade de chegar até Ele. E o Senhor faz com que alguém, ou Ele coloque alguém na minha vida para que me leve até o caminho correto, né? É o caso, né? Não é de boa intenção que eu vou ser salvo, mas eu tendo boa intenção, o Senhor vem e me resgata. Um coração disposto, né? Um coração disposto. É isso aí. A gente encontra um monte de gente que não crê em Jesus ainda, mas que queria crer. Já vi gente falar assim, eu queria crer, mas não consigo. Calma, cara, então vamos caminhar junto, que vai dar certo. Gente que é muito melhor moralmente, inclusive, que muitos cristãos aí, cara. Verdade. É uma questão tensa. Esses homens, eles sequer sabiam com profundidade o batismo de João, porque João falou sobre o Espírito Santo, entende? Então a experiência deles era muito, muito superficial mesmo, porque o próprio batismo de João, que eles dizem que eles conheciam, fala do Espírito Santo. Mateus 3,16 fala disso. Mateus 16 fala de que depois de mim vem alguém que é maior do que eu não sou digno de fazer nada, nem de limpar o pé dele, tirar a sandália, e ele vai batizar com o Espírito Santo e com fogo, né? Então a experiência de João já era uma experiência com o Espírito Santo que eles não conheciam, era
vamos dizer assim, eram religiosos fracos. E tem uma coisa legal que no 1 que ele fala, achou ali alguns discípulos, não são os discípulos que vêm na mente da gente quando a gente lê essa palavra, não são aqueles que andaram com Jesus, são discípulos que são pessoas como nós, que aprenderam depois e estavam ali seguindo o caminho de Jesus. Por isso, esses discípulos que falam aqui são essas pessoas que ainda não tinham esse entendimento todo. Não sei se a gente pode construir isso junto, Lucas está escrevendo depois, muito tempo depois dessa história. Então ele pode, inclusive, já ter chamado de discípulo aqueles que creriam, né? Depois, muitos dos discípulos encontrou alguns discípulos, né? Se referindo já à experiência daqueles que creram. Muito legal isso. O texto fala ainda, antes de a gente mudar o versículo, quando creu, recebeu o Espírito Santo? A pergunta, quando você creu, você recebeu o Espírito Santo? Chega a ser um tom irônico de Paulo, tentando levar eles a entender que a experiência deles era vazia. Você assim, cara, Deus não mora em você, porque se não mora em você, essa experiência sua precisa ser revista, né? Verdade. Há algo mais profundo, né? Quando nós cremos, quando nós abrimos o nosso coração para Jesus e o aceitamos, né? Algo mais profundo, né? A marca da salvação de Deus, que é o Espírito Santo que vem morar em nós, né? E ele vem fazer toda a diferença, vem mudar a nossa vida, mudar as nossas atitudes, mudar o prazer que nós tínhamos, né? Passamos a ser mais seletivos, né? Deixamos aquelas coisas que são do mundo, aquelas coisas que são provenientes da carne, que não nos leva a ter uma comunhão boa com Deus, né? Ou excelente com Deus, e o Espírito Santo vem mudando todo esse contexto na nossa vida, vem trazendo coisas mais excelentes para nós, né? Então muito legal. É isso aí. Efésios 1,14, eu acho, cara, fala assim, que quando nós cremos, nós somos selados pelo Espírito. Então a impressão que dá é que eles realmente não criam, né? Era necessária a disposição do Evangelho, tudo isso, para que, Então que viesse e participasse de tudo isso que o Nilson está falando. Essa experiência de poder escolher o certo ou o errado, essa experiência de abandonar as coisas que não agradam a Deus, etc., é uma experiência de alguém que tem o Espírito Santo. É uma experiência que alguém pode escolher. Fala, Beth. Então a gente pode afirmar que o Espírito Santo é Deus que vai colocar na pessoa. Não é, por exemplo, eles foram batizados no batismo de João, alguém batiza a gente na água como um símbolo. Então isso um homem faz. Agora o batismo, ou o Espírito Santo, não é nenhum homem que faz isso pela gente. É Deus que faz isso. Direto, uma ligação direta. É isso, né? Isso. E isso que aconteceu, uma ligação direta, real, de Deus morando em mim. É por Jesus. Por Jesus, perfeito. E eu quero proclamar, dizer para todo mundo. Aí eu batizo na água. Um ato público só, né? É um momento público de alguma coisa, como a gente sempre diz, que já aconteceu. Uma coisa que eu acho bem legal também deixar é que quando nós somos batizados pelo Espírito Santo, o Senhor dá a porção por igual para todos, né? Eu estava numa época de conflito há um tempo atrás, que eu queria experimentar de falar em línguas e essas coisas todas. E Deus me colocou isso no meu coração, né? Falou, ó, eu dei por igual, né? Então vai chegar a hora, né? Vai da sua intimidade comigo, mas vai chegar a hora de você experimentar das outras coisas também, porque eu dei por igual. Né? Sobre esse assunto, só um parênteses rápido, a gente não crê que todos falarão em línguas. Sim. Então, o Espírito que está em você está em mim, está na Tati, está no Dirceu, se todos nós cremos. E aí ele vai derramar os dons, por exemplo, o dom de línguas, conforme ele quer, com o objetivo de edificação da igreja. Sim. Então, o texto, para mim, é muito claro que nem todos falarão. Coríntios 12, 13, 14 ali fala sobre isso. Mas você vai ter outro dom. Sim, não, eu só citei um exemplo. Sim, mas isso é muito legal porque as pessoas em casa sempre têm essa dúvida também. Eu já vi muita gente ser esmagado pela religiosidade porque não fala em línguas. Exato. E aí às vezes falsifica, e aí cai na carnalidade, falsifica o dom de línguas para parecer para poder ser santo. Uma judiação. Quando a gente se reúne como igreja, uns têm línguas, outros têm cura, outros têm palavra de profecia, e tudo isso nos edifica de forma plena. Amém, Dirceu? Amém. Deixa eu só fazer um comentário aqui que eu acho bastante interessante. Uma maneira que conforme o tempo foi passando, o Senhor foi me esclarecendo isso, né? Até a convivência nossa chegou a isso também. Eu entendo assim que quando nós, voltando ainda a essa parte de quando nós recebemos o Espírito Santo de Deus, né, que ele faz toda a diferença em nós, antes de conhecê-lo, nós tínhamos, né, o DNA do pecado,
que corria nas nossas veias, né? Fazia parte da nossa vida, do nosso coração, que nos impulsionava a gostar da carne, daquilo que a carne proporcionava, de ser amante do pecado. Quando nós nos convertemos e recebemos o Espírito Santo, que é esse que Paulo pergunta aqui para esses irmãos aqui, que eram convertidos, mas não tinham aqui não conheciam a ação do Espírito Santo. Esse Espírito Santo, quando nós recebemos, ele vem com um novo DNA na nossa vida, que é um DNA de vida, um DNA que vem mudar toda a nossa história. Ele vem tirar aquele DNA antigo, que era um DNA em que nós éramos condenados ao pecado, pecadores condenados à morte, e ele vem trazer um DNA de pecadores salvos pela graça. Então há uma transformação na nossa vida. Aquilo, e aí a gente pode até dizer que aí acontece a conversão de fato, né? De fato, de fato. Aqueles que estão em Cristo, nova criatura é. Então nós realmente somos novos a partir desse momento, quando o Espírito muda tudo em nossa vida. E era o que faltava aqui. A preocupação, eu entendo que a preocupação de Paulo era isso. Não é só de ouvir falar, mas tem que ter uma experiência com o Espírito. Tem que ter esse renovo, essa mudança de vida tem que ser provocada de natureza. Muito legal. Versículo 4, Dirceu, você que está falando, aproveite, continue. E disse Paulo: o batismo de João foi um batismo de arrependimento, e ele dizia ao povo que cresce naquele que viria depois dele, isto é, em Jesus. O Paulo está anunciando Jesus a partir da crença, daquilo que eles estavam ouvindo de João ali, a respeito de João. E ele falou assim, legal demais. Ele não desconstrói, né, cara? Ele não fala assim, vocês são os perdidos. Só pega o gancho. Ele pega o gancho e fala assim, exatamente. Ó, ele dizia ao povo que cresce naquele que viria depois dele. Isso é, em Jesus. João dizia isso. Creiam em Jesus que vai vir depois de mim. Ele começa a anunciar. Então João pregava arrependimento. Lembra qual era o discurso de João? Lembra? Que ele gritava o quê, Tati? Arrependei-vos. Exatamente, pois é chegado o reino dos céus. É chegado o reino dos céus. Arrependei-vos. Esse arrependimento que João pregava nesse contexto, lá, quando ele estava vivo ainda, é no contexto judaico. Então arrependam-se porque vocês estão caminhando de forma contrária à lei de Moisés, porque o objetivo da lei foi mostrar o quanto o povo estava distante. Então a cruz, ela é um marco nas nossas vidas. Sem a cruz de Jesus não tem novo nascimento, não tem salvação. Sem Jesus, sem entender o que Jesus fez na cruz, etc, etc. No caso deles, agora no próximo versículo, a gente vai perceber que eles foram batizados. Então eles entenderam a necessidade do batismo, porque eles estavam vivendo fora daquilo que Jesus projetou. Aquele que crê e for batizado será salvo. Jesus já ensinou isso já. Não existe relatos dos discípulos serem rebatizados, vamos dizer assim, porque muitos discípulos eram discípulos de João e foram batizados por João, mas não tem relato de que eles foram batizados novamente. Mas, no contexto deles, dos discípulos, eles foram batizados na esperança do Messias que viria. No caso desses irmãos, Jesus já tinha vindo e eles tinham sido batizados no João, não fazia mais sentido isso. Vocês ficou confuso isso? Ficou mais ou menos? Não ficou bom. Não, ficou claro. Eles tinham a esperança do Messias que viria e foram batizados em João. Amém por isso, e esse batismo valeu. Mas depois que Jesus veio, alguém ser batizado no batismo de João não faz sentido mais. Não faz sentido. Ele tem que ser batizado com Jesus, era necessário. Exatamente. E houve aí um esclarecimento, né? Clareou bem aí o motivo pelo qual eles haviam sido batizados e o qual agora o Espírito estava falando ao coração deles, né? Então acho que fechou esse assunto aí, né? Na cabeça deles, né? Legal demais. Por que estavam falando sobre o batismo de João? É possível, agora uma ilação nossa, que alguém tendo sido batizado por João na época que João estava vivo, foi para Éfeso, que dá uns 1000 quilômetros de distância aí, que é bastante longe, mas é possível que ele tenha ido lá e levado essa mensagem. Fui batizado aqui, e aí, mas no meio do caminho ele se complicou um pouco. Aí. Uma reflexão que o material traz é assim como Paulo, a gente não deve parar de pregar até que a gente perceba o conhecimento da verdade, uma fé genuína na pessoa. Não posso parar de pregar. Aliás, nunca, até depois que a pessoa creu, eu continuo pregando. Quando eu que creio, eu preciso que o Dirceu continue pregando para mim, que a Tabata continue pregando para mim, que a Tati continue pregando para mim. Falou aperfeiçoamento dos santos. Exatamente. Mas a gente não pode parar até ver, parar nunca, mas inclusive quando você não vê uma manifestação real. Não é porque a pessoa não creu que eu paro de pregar.
às vezes é cansativo, né? Às vezes dá vontade de parar, né? Tá, já parou de pregar para alguém porque achou que... isso aí não vai crer nunca. Parei. Nem é porque eu achei que não ia crer nunca, porque Às eu vezes cansa. desisti. Às vezes cansa. Acho que foi isso. Então eu sei que é um trauma para quem está ouvindo o evangelho muitas vezes, porque tem um background religioso forte. Enfim, não deixemos de pregar porque a pessoa se diz católica, se diz evangélica, se diz qualquer coisa, porque pessoas católicas e evangélicas não necessariamente creem. A gente precisa continuar pregando e tirar essa marra de nós aí. Tábata, versículo 5, fala o quê? Depois de ouvirem isso, aqueles homens foram batizados em nome do Senhor Jesus. Bom, então eles entenderam que o que João ensinava se cumpria em Jesus, foi o que o senhor acabou de falar, tudo fez sentido, e eles foram batizados da maneira correta, com o símbolo correto ali. Hoje não existe mais essa confusão dos batismos aí entre João e Jesus. Hoje, no nosso contexto, não existe mais, foi bem depurada essa questão, mas no contexto deles ainda fez. A pergunta que o material traz é: você conhece pessoas que já passaram por mais de um batismo? Conhece? Eu. Por que aconteceu isso, Tati? Porque vem do que a gente falou no início. Eu vivia a experiência dos outros. E eu conhecia, porque eu cresci na igreja, então eu conhecia a palavra, tudo. Mas depois eu percebi, pelo que eu fazia, que não tinha feito diferença na minha vida. Eu só conhecia, como dizem, conhecia a letra e só. Você conhecia só o batismo de João? Batismo de João. Eu fui no batismo de João. Primeiro, fui só no batismo de João. Daí, Legal. então, quando eu entendi isso, eu fiquei mais ou menos 1 ano pensando sobre, porque eu não tinha certeza do que eu tinha vivido, se era real, se não era, se o que me incomodava para voltar para Deus era eu ter sido convertida ou era só a semente que tinha sido plantada. Até que eu defini bem as coisas, tipo, não, foi a semente que foi plantada e que continuou incomodando, Germinou não agora. tinha feito, eu não tinha cuidado da terra. Então quando eu cuidei, eu vi que fez diferença e então eu resolvi me batizar de novo. Foi Então, isso. a melhor expressão não seria batizar de novo, seria batizar de Me verdade. batizar de verdade. Porque a Bíblia fala que só existe um batismo. Só que quando eu não cria ainda, a Bíblia não chama de batismo. A gente fez só uma cerimônia vazia. A minha experiência também foi essa. Eu participei de uma cerimônia com 16, 17 anos, mas não cria. Então, quando eu cria, aí eu fui batizado mesmo. Essa questão de batismo, de ter 2 vezes, por exemplo, se iguala à Santa Ceia, quando a gente toma sem entender a Santa Ceia? Porque eu vejo muita gente falando, porque criança não pode tomar Santa Ceia, porque aquele que vem na igreja a primeira vez, coincide de cair num culto de Santa Ceia, não deveria tomar Santa Ceia. Aí fica essa dúvida, sabe, pra mim, se é certo, se não é. Não, eu tenho muito medo de uma criança participar da ceia, porque aquilo vai, de alguma forma, banalizar o símbolo para ela. Ela participa sem, porque criança não crê ainda, não tem profundidade. Eu, particularmente, sou meio refratário a essa ideia. Agora, se a criança diz, não, eu creio e quero, aí não vamos negar nem água, não vamos nem negar batismo, nem negar ceia. Mas eu acho que é uma coisa que os pais têm que controlar com uma certa delicadeza aí, para não banalizar o símbolo. E do ímpio também é a mesma coisa. Daí vai dele, né? Mas assim, Deus, digamos, pune por isso se a pessoa tomar e depois ela vê, não deveria ter tomado, sabe? Assim. Que Deus é rico em misericórdia, né? As nossas ignorâncias ele não leva em conta o nosso... Paulo adverte para que a gente não tome a ceia indignamente, né? Para que não recaia sobre nós nenhum tipo de comer condenação. E participar da ceia indignamente seria participar sem crer. Então, de fato, é porque na verdade... Até pela emoção, né? Tá bonito esse cerimonial todo, eu quero participar, mas não entendeu nada. É porque toda vez que o evangelho é pregado, ele nos traz ou é bênção ou é maldição. Porque se a pessoa não crê, eu torno ela mais culpada de não crer, porque ela ouviu mais uma vez o evangelho. A verdade. A verdade. Na ceia é um momento onde a cruz de Jesus ela é amplamente dita a respeito disso. Então, quando alguém vem participar da ceia e é dito sobre o que Jesus fez por nós na cruz, etc, etc, e essa pessoa não crê, mas participa, isso é só para condenação maior dela e não para
amadurecimento, etc. Sim, etc. sim. Versículo 6, Tati, fala o quê? E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e tanto falavam em línguas como profetizavam. Muito legal. Isso foi uma experiência deles, muito legal, muito bacana que aconteceu com eles. Foi a primeira vez que Paulo ele é usado para descer o Espírito Santo, que é o que aconteceu com Pedro e com João também em outros momentos em Atos. Primeira vez que, pelo menos, se relata de que Paulo orou por alguém e desceu o Espírito Santo dessa forma mais... Havia Visível. acontecido lá Mais em colorido. Atos 2, né? Lá onde Pedro pregou lá para aqueles mais de 3.000 cidadãos que estavam ali, né? Sim, isso no começo de Atos, Isso. depois também com os gentios, né? Fala que você falou. Nossa, eu falei que era mais visível, né? A forma. Isso de uma forma mais visível. Cara, essa manifestação mais visível, no caso deles aqui, foi uma manifestação do dom de línguas. Como a gente já conversou, ele é o cumprimento de Atos 1:8. Atos 1:8 fala que sereis minhas testemunhas em Jerusalém, Samaria e os confins da terra. Não é isso? Judéia, Samaria e os confins da terra. E a gente vê isso se cumprindo no livro de Atos. Então, o que a gente percebe claramente, por isso a gente chega a essa conclusão junto, de que foi necessário essa manifestação do Espírito de forma visível através do dom de línguas. Pode acontecer hoje, é evidente que pode, mas não é a única forma que o Espírito se manifesta através do dom de línguas, como a gente falou agora há pouco sobre isso. De acordo com o que é necessário para a obra, né? Então, acho que nessa época isso aí era Exatamente, necessário. exatamente. Hoje, no nosso contexto, eu acho que cuidado e amor e essas coisas é muito mais necessário pelo mundo que a gente vive hoje do que uma pessoa falando em línguas. Talvez por isso a gente veja menos esses dons se manifestando e mais alguns outros que são mais úteis hoje em dia para Sim, manifestar o mas esses evangelho. dons também são muito manifestados. Depende da sociedade, talvez, né? Exatamente, da sociedade. Evidente que tem muita falsificação, como a gente falou, também é uma pena tudo isso. Mas em Atos 2, se cumprindo Atos 1:8, que é sereis minhas testemunhas, Atos 2 se cumpre em Jerusalém, 8 Samaria, que é o que o texto fala, e a partir do 10 os confins da terra, os gentios todos. Pode falar? Eu acho isso aí interessante, essa expressão aqui que foi usada em Atos 1:8, da maneira que você explicou. Acho que daria até para a gente abordar um pouquinho melhor ela, Diga. porque às vezes nós estamos preocupados em sair, eu vou pregar, eu quero ser um missionário lá no Acre, né? E enquanto o meu vizinho está morrendo, né? E eu acho interessante essa expressão aqui, porque aqui, quando ele fala da Judéia, a Judéia é o núcleo onde eu resido, onde eu moro. A Samaria é você abrir um pouco mais, certo? Sim. Você andar um pouco mais. Jerusalém, Judéia, Samaria. E os confins, né? Então, tudo tem o seu momento certo, pessoas que o Senhor levanta, né? Mas eu não posso, que nem no videogame, né? Eu vou pular uma fase, vou lá nos confins da terra e deixar pessoas que estão ao meu lado, pessoas do meu convívio, ou até mesmo do meu que fazem parte da minha rede de relacionamentos diários, morrerem, né? E não conhecer Jesus, e eu quero pregar logo. Eu quero pregar longe. Há um tempo atrás meu pai contava que tinha muita gente que ia pregar nas Olimpíadas, Copa do Mundo. Quer dizer, Incrível. incrível, né, cara? Eu não estou dizendo que não existe, mas é muito mais fácil, cara. Não, eu tenho um chamado para Montreal, eu tenho um chamado para Nova York. Cara, pode ter um chamado, sim, eu não quero nem dizer que não tem, mas tem ações antes disso, né? Primeiro a gente tem que cuidar da gente, para depois cuidar do próximo também, né? A gente, e o a Senhor... família, os amigos, faculdade. Deus pode me levar para as nações. Eu lembro que logo que eu conheci Jesus, eu estava muito preocupada em questão de arrebatamento, essas coisas. Mas eu queria salvar as pessoas. Eu queria falar, não, você tem que aceitar Jesus. Você tem... E eu estava esquecendo da minha, esquecendo de pesquisar, de ler e tudo mais. Fica até chato, né? Versículo 7 e 8, Tati. E eram ao todo uns 12 homens. Durante 3 meses, Paulo frequentou a sinagoga, onde falava ousadamente, dissertando e persuadindo com respeito ao reino de Deus. Muito legal esse versículo. Interessante o interesse deles, eles estavam bastante interessados, deixaram 3 meses alguém falar
contra as nossas práticas, é interessante. Os caras estavam interessados mesmo. Versículo 9, ô Tabata. Mas alguns eram teimosos, não acreditavam e em frente de A todos. versão da adolescente? Uma Alguns versão eram fácil. bobões. E não... Desculpa, pode ver. Mas no anterior, no qual a Tati leu, no meu tá escrito convencê-los, mas aí pra mim não convém isso, porque convencer é só o Espírito Santo que convence, né? Mas enfim, vamos pro 9. Versículo 9. Mas alguns eram teimosos, não acreditavam e em frente de todos ainda falavam mal do caminho do Senhor. Então Paulo abandonou a sinagoga, levando os cristãos consigo, e começou a falar diariamente na escola de um homem chamado Tirano. Legal. Então eles começaram a falar mal do caminho. O meu tá com C maiúsculo, não sei se vocês têm também. Porque o caminho, eles ficaram muito conhecidos como sendo o pessoal do caminho, né? Que Jesus é o caminho. Eu acho bonito isso. Tem até uma igreja de um amigo meu que era o caminho. É evidente que quando começaram, assim como chamavam cristãos, né? Quando começaram a nos chamar de cristãos, aqueles que criam, era de uma forma jocosa, né? Então agora também, né? Esse pessoal que diz que o caminho para Deus é Jesus aí, o pessoal do caminho, então também ficou jocoso, como a gente assumiu depois de ser chamado cristão. Mas quem nos chamou de cristão não foi Cristo, foram os ímpios, né? Que olhavam pra gente e falavam assim, esse pessoalzinho aí. Existe uma ação humana também de resistir e endurecer, mesmo diante de toda a pregação e evidência da veracidade bíblica. É por isso que Hebreus vai falar que se hoje você está ouvindo a voz de Deus, não endureça o seu coração. E eles estavam aqui se endurecendo aqui, lutando contra o que Paulo dizia. Versículo 10, Juscelio. Isso continuou por 2 anos, de forma que todos os judeus e os gregos que viviam na província da Ásia ouviram a palavra do Senhor. Cara, todos os judeus e gregos, né? Todo mundo, ninguém ficou de fora. Impressionante a abrangência dessa pregação de Paulo ali, né? Um negócio... E a credibilidade, né? Eles deixaram ele por 3 meses, né? E agora ele continua falando, o pessoal ouvindo, né? É assustador, né, cara, que o projeto deu certo, né? O evangelho chegou para todo mundo, né? O texto fala que chegou para todo mundo. A atenção foi que ao longo da história, esses que se diziam, que ouviram e se diziam cristãos, começaram a não viver isso, e aí banalizou o evangelho, né? A judiação foi isso. Versículo 11 e 12, Tati. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários, a ponto de levarem aos enfermos lenços e aventais de seu uso pessoal, diante dos quais as enfermidades fugiam de suas vítimas, e os espíritos malignos se retiravam. Legal. Então é um poder, de fato, extraordinário que estava agindo através da vida de Paulo. É a única referência bíblica no Novo Testamento de um objeto curar ou expulsar, não tem mais isso, né? Não tem outra referência bíblica. É importante construir também que Paulo nunca usou isso para vender o lenço dele. Alguém já viu isso? Vender lenço? Não? Capaz mesmo. Não acontece. Paulo nunca usou isso como comércio. Eu gosto de dizer que Deus faz o que Ele quiser, do jeito que Ele quiser. Então, se Ele quiser fazer com que o objeto cure, Ele pode fazer. Mas isso é contra a doutrina, do ponto de vista da segurança da doutrina. Isso aconteceu com ele. Pode acontecer comigo, eu te dou um gole de água aqui, toma um gole de água meu, Senhor Jesus, abençoe minha água, te dou. E aí você sumiu uma dor de garganta. Amém, cara, tudo bem. A gente não pode dizer que o Espírito não pode fazer do jeito que ele quiser. Mas não é regra, não é assim que ele vai fazer sempre, etc. Não pode haver aí a substituição do Senhor Jesus por nenhum outro objeto, não é mesmo? Eu não quero ir na igreja, mas leva minha camiseta lá. E depois, quando eu colocar a camiseta, eu... Esse então é o primeiro caso na Bíblia que fala isso, que alguém foi curado através de um objeto. Conta essa história, né? É legal construir isso assim. Deus, ele, de fato, ele pode fazer como ele quiser. Ele fez dessa forma. Sim. É legal também entender que tinha muito exorcista nesse momento aqui, gente tentando fazer proezas. Então, eu vejo sempre Deus se mostrando maior do que o que acontece. Se a gente for pregar numa tribo de índio, onde as pessoas lá, o curandeiro consegue transformar banana em mamão, Deus vai transformar uma banana num pé de mamão. Com certeza. Alguma coisa assim, exatamente. Vai ser melhor, para mostrar que é mais. Exatamente. Claro, era importante naquele contexto, né, até mesmo para a expansão do Evangelho, para que todos crescem nos sinais e maravilhas, todos viriam a
contribuir com aquilo que o Senhor estava fazendo ali. Foi o que a gente acabou de falar da manifestação de línguas. É necessário esse boom assim, para se manifestar, mas não necessariamente e Deus vai continuar fazendo dessa forma, porque Ele faz como Ele quer mesmo. E não preciso nem dizer que não existe nenhuma ordem de Deus para a gente fazer isso hoje. Se Deus te levar a isso, amém, mas a Bíblia não dá essa base para você ficar mandando lá em cima para ninguém. Versículo 13, Dirceu. Desculpa. Sua Bíblia em papel assim, solta, interessante isso aí, cara. Nossa, Encadernação nova. Sem encadernação. Pode mandar aí, versículo 13. Peraí que aqui borrou. Deixa eu pegar, deixa eu borrou. Justo o Vai lá, versículo não tem meu 13. Tati, 13, vai enquanto o Dirceu se acha ali. E alguns judeus, exorcistas ambulantes, tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre possessos de espíritos malignos, dizendo: esconjuro-vos por Jesus, a quem Paulo prega. Cara, isso é muito legal. Esse é o extremo da religião, que é o que a gente falou, se basear na experiência do outro. Então, ó, saia em nome de, algumas versões vai dizer assim, saia em nome de Jesus, a quem Paulo prega. A experiência do A outro experiência lá. do Paulo, saia em nome de Jesus, a quem Paulo prega. E é legal a gente construir a ideia, que a Bíblia mostra, que quem não crê em Jesus não tem poder sobre espíritos imundos. Espíritos malignos existem, endemoniamento existe, possessão existe. Existe muita falsificação também, mas existe o real. E se você crê, você ora e expulsa. Simples assim, e o demônio vai embora. Se você crê. Se você não crê, não expulse, porque não vai sair. Eu conheço a história de um cara que falou assim, que foi expulso. Eu conheço o cara. Sai em nome de Jesus. Ele falou assim, mas quem é você para mandar isso aí, cara? Eu falei, caraca, não estou falando do É bom que já deixou a dica, né? Pra você vai rever. Vai Tem um outro que rever. meu pai conta, eu falei assim, cara, você tá louco? E começou a contar a história do cara, o pecado, o demônio, e falou, eu saio dele e entro em você, cara. Cara do céu, se o cara não creu, o cara ficou pequenininho demais. Se a gente puder entender que há uma luta desigual, né? Desigual. Eles são espíritos e nós somos carnes. Nós não podemos lutar contra o espírito. Nós temos que nos aliar ao Senhor, ao Espírito Santo de Deus, para que lute, né? Com aquilo que a gente não consegue enxergar. Aquilo Se que estamos com Jesus, não precisamos ter medo. Não precisamos Mas ter se medo. estamos sem Jesus, sai correndo, cara. Sai correndo. Foge. Não entra nessa. Versículo 14 estava. Os homens que faziam isso eram os 7 filhos de um judeu chamado Seva, que era o grande sacerdote. Pronto. Então ele era um sacerdote que estava lá em Éfeso. Quer dizer, era um sacerdote desviado do judaísmo, que estava lá na cidade de Éfeso. Os filhos deles, não aprendeu nenhuma bagagem com o pai correta e coerente, caiu nesse negócio de exorcismo aí. Isso cabe uma reflexão aos pais. Pais, ensina a criança no caminho que deve andar, porque quando for grande não se desviará dele. Eles estão vivendo uma experiência totalmente espiritualista, mas fora da escritura. E aí eles sendo judeus, eles eram judeus, sacerdotes judeus. O cara era sacerdote da tribo de Levi, judeu, mas metido com exorcismo. Que também é muito comum nas TVs aí, hoje em dia aí você vê muita gente assim. E o poder, né? Querer praticar poder é uma coisa que chama a atenção do homem em todas as fases da vida, né? Lá atrás, hoje em dia e com certeza no futuro ainda as pessoas vão querer ter isso, né? Quando eles têm essa oportunidade de fazer alguma coisa em nome de Deus, mesmo que eu não creia nele, eu quero esse poder, né? Não é mesmo que, Aconteceu em outras histórias como essa, cara. Quantas histórias? Né? Aconteceu nessa história, aconteceu na história do Simão, o mágico lá. Me dá poder aí pra eu botar a mão e as pessoas receberam isso. Teve uns que queriam comprar, né? Esse cara. E hoje em dia, tudo quanto é programa que você assiste TV, em rádio, todo mundo fala empoderamento disso, empoderamento daquilo. As pessoas querem ter o poder de tudo, né? Quer ter tudo na mão deles, assim, como se fosse uma coisa muito fácil, uma coisa normal, e não é, né? Até mesmo deixar o Senhor Jesus de lado e ter o poder. Eu resolvo, eu faço O dono da da maneira. situação, né? Eu Você sou o concorda dono que não da tinha nada a maneira. ver com Jesus, cara? Tinha a ver com ele. O Simão, esse mágico que você falou que quis comprar também, ele não queria intimidade com Deus, ele queria poder para ser pavão, né? Para ficar, judiação isso. Versículo 15, você fala o quê? Um dia,
O espírito maligno lhes respondeu: Jesus eu conheço, Paulo eu sei quem é, mas vocês quem são? Cara, que loucura. Sai em nome de Jesus a quem Paulo prega. Aí o demônio fala, eu conheço Jesus. E eu sei bem quem é Paulo, mas vocês são quem? Cara, o cara mexeu no vespeiro, velho. Verdade. Essa afirmação do demônio aí, eu conheço Jesus, é um texto, o conheço é de caminhar junto mesmo. Esse é o original da palavra, eu conheço que eu caminhei com Jesus. E é legal lembrar que os demônios de hoje são os anjos de ontem, né? Sim. Os anjos caídos é que viraram os demônios, né? E eles contemplavam Jesus face a face. Então eu falei assim, cara, eu sei do que eu estou falando, eu conheço Jesus. Aliás, eu também sei quem é Paulo, mas você, cara, você está mandando eu sair, você tá de brincadeira comigo, cara? Outra coisa que é legal também, uma reflexão que o material traz, é que eles disseram que eu conheço Paulo também, eu sei quem é Paulo. É um sinal de que Paulo estava incomodando o diabo, né? O império das trevas estava sendo incomodado pela pregação. Não, já ouvi falar de Paulo, sim. Paulo é alguém que está nos incomodando aí, cara. E vocês quem são? Tem um livro muito bom, chama O Discipulado Verdadeiro, do William MacDonald. Ele fala assim, tem gente que gosta de ficar nos sinos da igreja, esse lugar que mais aparece. Eu quero comandar uma missão de resgate no pátio do inferno, ele falava isso. Ele fala assim, eu quero ser o mais procurado. Como é que está no ranking dos mais procurados do inferno? Será que o seu nome está lá, Dirceu, sabe? É uma reflexão assim, porque o cara que está incomodando mesmo, né? Muito louco isso. Versículo 16, Tati. E o possesso do espírito maligno saltou sobre eles, subjugando a todos, e de tal modo prevaleceu contra eles, que, desnudos e feridos, fugiram daquela casa. Peladão e machucado, eles fugiram da casa. Envergonhados. Exatamente, envergonhados. Foram expostos à vergonha. A religião faz isso com a gente, né? Expõe a nossa vergonha, expõe a nossa fraqueza, as nossas limitações, mostra para todo mundo, porque a gente não tem o que viver, né? A gente não tem o que apresentar e a gente fica exposto. Legal também construir que não foi um demônio que bateu neles, foi um homem possesso. Então, o homem, o demônio sim, não, mas ele dentro do cara é uma força descomunal que aconteceu ali. Há uma preocupação nossa, né, nossa como igreja, né, a gente tem muito aprendido isso e temos ensinado isso em toda oportunidade que temos, é a comunhão com Deus, né? Quanto mais próximos de Deus, né, a gente deixa de ser aquele frequentador de igreja, simples frequentador de igreja, esquentador de banco, e passamos a ser pessoas que têm íntima comunhão com Deus, né? E quando nós temos íntima comunhão com Deus, Deus nos conhece de perto e nós o conhecemos de perto, né? E aí nós não passaríamos por esse ridículo, né, de ser confrontado por um demônio, né, um ser que já foi decretado a sua falência, né, a sua morte eterna, né? E nós que temos já decretado a nossa vitória, né, em Cristo Jesus, não passaríamos por esse ridículo. Então, pessoas que hoje estão dentro da igreja passando por meros esquentadores de banco, né, elas acham que a sua como é que eu vou dizer assim, a sua obrigação semanal é vir na igreja. Não tem leitura, não tem comunhão, né? Não tem intimidade com Deus. Não se dispõe a servir, né? E quando acontece uma situação como essa, ele vai ser o primeiro a ser envergonhado. Versículo 17, Tabata, na sua versão da adolescente. E todos os que moravam em Efeso, judeus e não judeus, souberam disso. Eles ficaram com muito medo, e o nome do Senhor Jesus se tornou mais respeitado ainda. Legal, então as pessoas ficaram assustadas, elas viram quanto o assunto é sério, não dá pra brincar com esses caras não, porque o assunto é sério, ou eu sou ou eu não sou, ou eu sou de Jesus ou eu não sou, não tem meio termo. E o fim de tudo foi o nome de Jesus era engrandecido. Foi legal a gente perceber o lencinho curando, aqui em Atos, as línguas, a manifestação, tudo isso, o nome de Jesus foi engrandecido. Não o nome de um pastor, o nome de alguém, o nome de Jesus foi engrandecido. É importante que ele cresça e nós diminua, mas eu desapareça. Desapareça. Conclusão, o nome de Jesus está acima de todo nome. Amém. Não? Amém. Amém. Amém.
Quando a gente morre com Cristo e somos sepultados com Ele no batismo, no símbolo do batismo, a gente testemunha a nossa fé, ganhando autoridade no nome de Jesus. Agora eu falo em nome dele quando eu sou batizado com Jesus. O batismo não é só o símbolo, quando eu sou batizado com Jesus de forma ampla. Mas essa autoridade deve ser exercida para engrandecer o nome de Jesus e não para alcançar os nossos próprios propósitos. Amém, irmãos? Amém. Amém. Legal. Graças a Deus. Ô, Tati, a pessoa Oi. gostou e quer mandar e-mail. Não gostou e xinga a gente. Manda para qual? Se for para xingar, vamos mandar pro pastor Dirceu, Manda porque ele é pro mais Dirceu. fofo. Tá, mas acompanha, ele é fofo, responde bem. Ele não é mal educado. Aí é pastor Mas- Smurf, @evangelho sem mentira. Mas se quiser escrever para cá, se eu não me engano, é falecom@evangelhosimples.com.br. Muito bom. Aí a gente vai ouvir a sua dúvida, a sua reclamação e vai buscar em Jesus te ajudar aí. Tirando isso, irmão, sonhe com o projeto de fazer um RIP na sua casa. A gente está aqui para te apoiar nisso. A gente tem ferramentas para te apoiar nisso. Além disso, baixa o aplicativo, ora junto com a gente pelo aplicativo e vamos juntos, o Senhor Jesus vai dar. E o material, Lucas, está disponível para quem quiser fazer um RIP em casa? Exatamente. Se você quiser fazer um RIP em casa, a gente vai te mandar material, vai te colocar um simplificador, que é um irmão do Evangelho Simples, para te acompanhar. Que A legal. Tati é simplificadora, né, Tati? Eu Tati e o tem- Léo. Você e o Léo, o marido dela, o Léo, eles simplificam junto com os irmãos lá de Iracemápolis. Então, o RIP Iracemápolis, o Tati e o Léo, que são os simplificadores. Enfim, gente, vamos caminhar junto. Ah, um beijo vamos pro saquear meu o RIP. inferno. Beijo pro RIP de Iracemápolis. Tá bom, gente. Valeu. Quer falar mais alguma coisa? Não, tudo Tudo certo. certo? Tudo bem? Certo. Valeu, gente. Deus Tchau. abençoe. Tchau. Amém.